Oi gente, eu sou a Leila, esse é mais um Baobás e Abobrinhas e hoje eu vou falar sobre um livro que eu li recentemente por indicação de uma parceira minha muito querida, que é a Johanne. Vou deixar aqui embaixo o nome do Instagram dela para que vocês possam segui-la também. Ela também fala sobre livros. E hoje eu vou fazer a resenha desse livro, que é O Garota das Laranjas, do Joyce Gardner. Para quem lembra, o Joyce Gardner é o mesmo autor do Mundo de Sofia, né? Não sei se todo mundo já leu esse livro, é um livro muito bom. Um dia eu posso fazer uma resenha sobre ele também, eu li há muitos anos atrás, talvez eu tenha que reler para poder falar melhor para vocês. Mas ele tem um estilo de escrita assim muito voltado para o didático, para o filosófico, né? Quem já leu O Mundo de Sofia sabe do que eu tô falando. Nesse livro aqui, ele não é tão didático quanto no Mundo de Sofia, é uma outra premissa essa história, e ele é assim muito filosófico. Essa capa eu achei linda, essas laranjinhas fofas, e tem uma menininha aqui das laranjas, eu achei muito bonitinho. Tem um rapaz aqui desse lado também. Eu achei uma graça essa capa, é da editora Seguinte. E ele é um livro bem fininho, ele tem 132 páginas e é muito simples, é uma escrita bem simples, bem tranquila de ler. Bom, gente, essa história é um pouco diferente, na verdade. Ele é um livro que conta uma história através de uma carta, mas também através do personagem principal, das impressões dele, que vão se intercalando com a leitura dessa carta. É a história do Jorg, que é um garoto adolescente norueguês, né? Para quem não sabe, o escritor é norueguês. E ele vive em Oslo com a família dele. E ele perdeu o pai muito cedo, quando ele ainda era criança. O pai dele morreu de uma doença terminal. E ele não tem muitas lembranças do pai dele. Então, um dia, a mãe dele descobre uma carta que o pai dele escreveu para ele antes de morrer. E assim, foi um fato completamente inesperado para o Jorg. Ele fica assim um pouco assustado com aquela situação toda de receber uma carta do pai morto, né? E então ele se tranca no quarto e decide que ele vai ler aquela carta do início ao fim. No início do livro, ele explica pra gente que ele tá escrevendo esse livro, né? Ele é contado na visão do Jorg, né? Então ele tá escrevendo esse livro com o pai falecido. Oi? Como assim? Você é paranormal? Mas não, é por conta dessa carta que o pai escreveu para ele. Então, ao longo da leitura, que vão trocando as fontes, nesse caso, a fonte para a vida do Jorg no presente é uma fonte X, né? Uma fonte em itálico e tudo. E a fonte da carta do pai é uma outra fonte. Então, apesar dele não ser separado em capítulos, a gente consegue acompanhar muito bem essa diferença de quem está falando na história. E o pai do Jorg conta pra ele essa história, Garota das Laranjas. É uma história que o pai dele viveu na vida real, em que um dia ele pegou o bonde, né, saindo lá da faculdade dele. Ele pegou o bonde, dentro do bonde ele encontrou uma menina que carregava um saco enorme de laranjas. E ele achou aquilo muito estranho, ele achou aquilo um pouco inusitado. E ele ficou observando aquela garota que ele achou interessante, sabe? Ele ficou olhando pra ela, até que num determinado momento esse bonde dá uma freada brusca ou uma curva, algo assim, que é abrupto. E ele esbarra na Garota das Laranjas e derruba todas as laranjas pelo bonde. E ele fica morrendo de vergonha, obviamente, né? E a partir daí ele começa a pensar quem é essa garota, por que ela anda com tantas laranjas e tudo. Ele tenta encontrá-la de novo para pedir desculpas para ela, né, porque foi uma situação ridícula, e para conhecê-la, para entender para que ela usa tantas laranjas, por que ela fica andando com um saco enorme de laranja. O pai do Jorg é, no mínimo, uma pessoa extremamente imaginativa. Sim, muito mesmo. Ele fica imaginando, tipo, 1000 vidas para essa garota, 1000 motivos para ela ter esse saco de laranja nas mãos. E ele viaja, assim, ele é bem sem noção, sabe? Ele faz umas histórias, assim, bem nada a ver. Então ele fica nessa busca de encontrar essa garota e descobrir o real motivo dessas laranjas. A história gira em torno disso e em torno das lembranças da infância do Jorg, que em sua maioria ele mesmo não consegue lembrar por si só, porque ele era muito pequeno.
Então, essa carta que ele recebe vai mudar muito a vida dele, né? Vai fazer com que ele amadureça, vai fazer com que ele entenda mais sobre a história dele, sobre a história da infância dele, sobre a história da família dele também. Que ele conheça o pai dele, né? Com que ele tenha algum tipo de intimidade, ainda que por escrito, com esse pai. É bem interessante o livro, é um livro muito sensível. Quando eu terminei de ler esse livro, eu tentei fazer um resumo, assim, em uma palavra, o que esse livro me passou, qual sentimento esse livro me passou. E o que eu senti, o que esse livro passou pra mim foi, em uma palavra, delicadeza. É um livro extremamente delicado, sabe? É uma história sensível e divertida de você ler, de você tentar descobrir junto com esse personagem quem é a Garota das Laranjas, por que essa busca toda, por que ele está contando essa história para o filho dele. E como o autor tem esse cunho filosófico de escrita, ele faz uma série de conjecturas sobre a vida, sobre o universo, né, meio que de onde viemos para onde vamos. E é interessante porque o George se põe a pensar sobre tudo isso. Uma coisa que particularmente eu gostei desse livro é que ele se passa num lugar completamente diferente de onde eu vivo. E eu gosto muito de ler sobre lugares diferentes. Não que ele fale muito sobre a Noruega, mas ele vai falar algumas coisas que, sei lá, me intrigaram, assim. Então, se passa na Noruega, em Oslo. Eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro, no Brasil, um lugar super quente, tropical e tudo. E foi interessante, porque ele descreve as roupas algumas vezes, ele fala sobre a neve, ele fala sobre o clima, e ele fala com uma naturalidade sobre os esquimós. Gente, esquimó. Esquimó! Quando que eu ia falar sobre o esquimó? Algo completamente distante da minha realidade. Eu achei bem legal, eu gosto muito de livros que passam por isso ao longo do texto. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixem um like aqui no canal, não deixem de seguir nas redes sociais e de curtir o canal também para ficar por dentro de todos os vídeos novos que aparecem por aqui. Beijos e até a próxima!